Sejam muito bem-vindas a mais um momento gostoso de devocional, um tempinho nosso. E, para quem está acompanhando, nós estamos fazendo esse livro, que é o Diário Devocional. E nós encerramos a primeira parte, que é sobre as facetas de Deus. E agora a gente vai fazer a segunda parte, que é sobre confiança. A gente vai falar sobre algumas coisas mais que têm relação com a tua vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é cura. Espaço de cura dentro de você. Mas antes, eu quero pedir que você feche os olhos, baixe a sua cabeça se você estiver aí num ambiente que dá para fazer isso. Então, vamos falar com o Senhor nesse momento. Jesus, eu peço que o Senhor possa abrir a nossa mente nesse momento, que o Senhor possa falar com a gente, que seja um tempo especial, gostoso, um tempo onde o Senhor vai ter liberdade de falar com a gente. Eu peço que, através do tema de hoje, que é cura, um tema tão sensível, tão fundamental, para que o Senhor possa agir em nós e através de nós, que o Senhor possa estar curando as áreas necessárias de cada mulher que está nos assistindo nesse momento. Vem com a tua cura, vem com a tua voz, vem com a tua mansidão, vem com o teu abraço e nos acolhe nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que pega muita gente, né? Porque trata de algumas áreas muito sensíveis. Trata sobre, por exemplo, marcas de quando você era adolescente, marcas de quando você, sei lá, até às vezes marcas recentes, ou muito lá atrás, né? Quando você era criança. Então, fala de perdas, de pessoas que você perdeu, de traição, de palavras que tentaram te definir ou que até de fato definiram você até aqui. Então são áreas muito sensíveis que quando o Senhor põe a mão, elas são libertadoras. Quando a gente consegue entender algumas coisas do que a palavra nos fala, porque a palavra ela é viva. Então a palavra ela vem como esse bálsamo, né? Como esse remédio, ela vem como essa cicatriz, porque a palavra é a verdade de Deus para mim e para você. Então quando a gente às vezes fica sem mexer nessas áreas, muitas vezes essas coisas é que nos impedem de ir para frente, essas coisas que nos impedem de amar mais o Senhor, servir ao Senhor, reconhecer o Senhor nos ambientes, no teu casamento, na tua maternidade, né? Você consegue, quando a gente está curada nessas áreas, a gente consegue saber quem somos de verdade e poder viver de forma plena, de forma sensível, sabe? Uma forma que você consegue se conectar, de você sabe, poxa, eu estou vivendo a maternidade que eu sonhei, que o Senhor sonhou, e às vezes está um caos e você não sabe nem por onde começar, e às vezes são áreas que de fato o Senhor precisa mexer, curar, para que esse caos possa dissipar. Então, para a gente começar, eu quero ler com vocês, se você está com a sua Bíblia aí, Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Esse capítulo 5 de Mateus são as bem-aventuranças. E especificamente o versículo 4 diz: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O choro, é óbvio que aqui a palavra de Deus ele está falando sobre bem-aventurado aqueles que de fato se quebrantam, se deixam ser tratados pelo Senhor, porque vão encontrar consolo da parte de Deus, né? Aqueles que buscam ao Senhor em meio ao lamento, à tristeza, encontrarão consolo. E o choro, ele é uma expressão muito interessante. Por exemplo, o bebezinho, por que o bebê chora? O bebê, ele chora, talvez não é porque ele está com dor, talvez sim, talvez é uma cólica, enfim, mas o bebezinho, quando muitas vezes chora, porque ele não sabe falar, ele não sabe se expressar. O que ele sabe é só chorar. Então tudo ele se expressa chorando. Se ele se sente com medo, ele chora. Se ele está entediado, ele chora. Se ele quer um colinho, ele chora. Ele não consegue falar.
Então a forma de se expressar é através do choro. Então o choro, ele é isso, ele é uma expressão de você ser vista, de você ser ouvida. Quando você chora, e principalmente quando você chora na frente das pessoas, você se dá esse... Eu tive uma experiência essa semana que eu chorei na frente de duas amigas que, a princípio, toda vez elas perguntavam, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá ótimo. E são bem amigas minhas, são amigas íntimas. Mas sabe quando você, tipo assim... Ai, não quero falar sobre esse assunto. E é um assunto que, de fato, eu preciso ser consolada. Mas a gente não quer envolver as pessoas, né? E aí eu tive essa experiência. A gente estava conversando e elas me perguntaram sobre determinada área da minha vida. Eu comecei a falar e eu falei, poxa, eu não vou chorar aqui, né? Isso eu faço no meu quarto e tal. Eu comecei a falar e eu me dei o luxo de chorar. E quando eu chorei, imediatamente, uma me abraçou, a outra pegou minha mão e começaram a falar enquanto eu chorava. Né, falando sobre o que Deus pode fazer, como elas veem a situação, e foi muito legal, foi um momento eu saí tão consolada por Deus através da vida delas, que mudou completamente a forma como eu estava até ali. O choro, ele é justamente isso, ela é essa expressão, a gente precisa chorar, e a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que choram, pois serão consolados. Sabe, machucado, quando a gente se machuca assim, eu tive outra experiência, hoje estou cheia das experiências, né? Eu tive uma experiência que eu fui no hospital e eu fui levar uma outra pessoa, eu estava acompanhando essa pessoa, estava no corredor do hospital, acompanhando ela, que ela ia dar pontos em não sei aonde lá, era um pronto-socorro, e de repente a gente começou a ouvir um homem gritando, e homem quando grita, tipo assim, de dor, foi bem assustador, assim, uma voz grossa, alta, e ele gritava, e a gente no corredor, assim, todo mundo se olhando, assim, né, e aí veio uma enfermeira no corredor, e ela falou assim, olha gente, peço desculpa por esse constrangimento, né, mas é que essa pessoa que está ali dentro, ela levou uma facada no braço, e para poder fazer os pontos, a gente é obrigado a lavar, a esfregar ali onde foi o corte. Quando ela falou isso, eu já olhei para a menina do lado, vai ficar tudo bem. Porque é isso, a cicatrização de um machucado, ela precisa ser desinfectada, e então você pode costurar para que não fique com bactéria ali dentro e tudo mais. E para isso, gente, esse é o pior processo da cura. É o pior processo da cicatrização, porque já está machucado, você não quer mexer. E a cura do Senhor, o processo de Deus de cura na tua vida vai depender de uma desinfectação ali, né? De um momento em que Deus vai ter que esfregar essa área que já está dolorida, para que Ele possa dar pontos e cicatrizar da forma mais saudável possível. E óbvio que Deus não tem uma esponja divina, né? Mas Ele mexe com as nossas feridas e Ele nos dá a oportunidade de sermos curados usando pessoas, usando a terapia, usando a igreja, usando o devocional, usando o seu marido, usando o perdão, usando várias áreas para que possamos ser curados. Porque através da nossa cura, através daquilo que vai ser feito na nossa vida, onde essas áreas vão ser tratadas de forma saudável pelo Senhor e seremos curados, a partir desse momento nós podemos curar outras pessoas. Sabe aquela música, acho que é do Rodolfo, né? Que das minhas feridas saia poder para curar. É exatamente isso. Quando nós somos curados, nós podemos curar. Quando nós deixamos, eu não quero mexer nessa ferida, deixa ela aqui. Tem pessoas que pedem, por exemplo, membros do corpo por causa que fica necrosando, porque fica com bactéria. Então veja como é sério esse processo na medicina, né? Fisicamente falando. Mas o mesmo processo que Deus faz na nossa vida. Se nós não, de fato, deixarmos Deus curar e vivermos os processos que estão na nossa frente para a gente viver, mexer na ferida, perdoar, resolver, falar sobre, buscar ajuda, né? Expressar. Se nós não fizermos isso, nós vamos viver de forma amargurada, não vamos conseguir sustentar um casamento saudável, porque você doente, naturalmente as pessoas se afastam.
Naturalmente você reprime as pessoas de viver com você. E isso é tão inconsciente que você nem percebe por quê. No fundo, porque você é uma pessoa amargurada, uma pessoa que juntou várias feridas, se define por essa pessoa, porque você é assim, porque te falaram a vida inteira que você seria essa pessoa, e você não gostaria de ser essa pessoa, mas você também não procura ajuda para saber quem você é, para você, sabe, ser curada pelo Senhor nessa área. Traumas na sua vida que você não revive eles, não trata eles, não deixa Deus te curar, e aí você vai se tornando uma pessoa que não quer, enfim, constituir família, não quer estar com pessoas, traumas na igreja, e você deixa de servir ao Senhor, deixa de ir à igreja, de ter comunhão com os teus irmãos, ser abençoado pelo Senhor, por causa de traumas, por causa de coisas que você decidiu não mexer. Acontece que é necessário mexer para que você não destrua aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Muitas vezes a gente ouve, né? O tempo cura, né? O tempo não cura nada. Na verdade, o tempo ele acumula mais bactérias se você não trata. O tempo, na verdade, muitas vezes piora a situação. O tempo não cura nada. E o que cura, o remédio, é Jesus. O remédio é Jesus, para que você não se torne essa pessoa amargurada. Veja o que diz em Hebreus, deixa eu achar aqui, Hebreus no capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nossa, esse versículo é muito, muito sério, muito grave. Cuide para que você não se exclua da graça de Deus, para que você não alimente raiz de amargura através de traumas, através de palavras, através de ações de outras pessoas, mas se deixe ser curado pelo Senhor, para que você possa usufruir da graça de Deus. Eu quero finalizar esse tempo profundo, confrontador que tivemos, te dando um desafio. O desafio é o seguinte: tome um tempo para orar e pergunte ao Espírito Santo se há ainda alguma ferida aberta em seu coração. O que você precisa confessar a Deus ou lhe entregar para que sua ferida seja limpa e desinfectada? Você consegue discernir o que de fato o Senhor tem te pedido, ou áreas que você tem percebido que o Espírito Santo gostaria de usar, que são traumas, que são feridas abertas, coisas que não foram curadas em você? Você consegue perceber elas? Quais delas você acha que você precisa confessar a Deus que precisa de ajuda para desinfectá-las? Há alguém que você precisa perdoar? Escute a voz do Senhor que irá ajudá-la a identificar se há alguma amargura. Então libere de seu coração as pessoas que a feriram. E esse é um processo, não é um processo de um dia para o outro, né? Mas ele começa com a vontade, com o entendimento de que você precisa ser curado nessa área. E a partir disso, expressar ao Senhor através do choro, da fala, quais áreas, o que o Senhor ainda precisa agir e curar. Eu peço que o Espírito Santo possa conduzir esse tempo agora que você vai ter, e que se há alguma raiz de amargura, se há coisas que precisam ser tratadas, que em nome de Jesus você possa ser tratada pelo Senhor e ser liberta, para que você possa viver a graça de Deus. Eu sinto que é legal a gente tirar esse tempinho agora, antes de você terminar, de você enviar para algumas pessoas esse vídeo. Eu acho que esse é um assunto que pega muita gente, né? E talvez você conheça pessoas na sua família, ou de suas amigas, pessoas que você precisa que ouça sobre isso. Então, o que você envia aqui, se você conseguir, pega o link aqui embaixo, já envia para essa pessoa, envia para grupos de WhatsApp, enfim, porque mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que te abençoou tanto hoje, tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima.